Muito boa tarde a todos, excelentíssimas e excelentíssimos senhores coordenadores científicos do evento, o senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o senhor Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carlos Blanco de Moraes, o senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Filipe Salomão. Senhoras e senhores convidados, ilustres participantes no painel. A todos cumprimento com grande respeito e manifesta cordialidade. Em nome das Forças Armadas Portuguesas, começo por sublinhar a honra por intervir neste painel, desfrutando da oportunidade das mais-valias e lições que certamente se retirarão. Tomemos como referência Portugal como Estado de Direito Democrático. Estado que é sustentado na soberania popular, no pluralismo de expressão e numa organização política democrática, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes. Constitui a obrigação do Estado a sua defesa, visando a garantia da independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externas. Às Forças Armadas Portuguesas está primariamente atribuída a defesa militar da República, a partir do princípio que a defesa da pátria é um direito e um dever fundamental de todos os portugueses. Neste sentido, nos termos da Constituição e das leis vigentes, às Forças Armadas incumbe, por um lado, cumprir todas as missões de defesa militar do território ou no exterior do território nacional, num quadro autónomo ou multinacional, de garantia de salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses. Cumprir também missões no exterior do território nacional, assegurando os compromissos internacionais do Estado no âmbito militar, incluindo missões humanitárias e de paz, assumidas pelas organizações internacionais que Portugal integra. Cumprir também missões de cooperação técnico-militar no quadro das políticas nacionais de cooperação, assim como cooperar com as forças e serviços de segurança, tendo em vista o cumprimento conjugado das respectivas missões no combate a agressões ou ameaças transnacionais. Finalmente, cumprir missões de proteção civil e em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Às Forças Armadas Portuguesas incumbe igualmente atuar no quadro dos estados de exceção previstos na lei, nomeadamente o estado de sítio e o estado de emergência. É certo que este enquadramento reproduz a realidade portuguesa, mas é igualmente oportuno e adequado tomar conhecimento mais sustentado do que se passa em outras realidades, bem como considerar que o papel das Forças Armadas num Estado de Direito Democrático deve estar bem definido, mas não ser imutável, nomeadamente perante a perigosidade, imprevisibilidade e porosidade que hoje caracterizam os ambientes nacionais e internacionais. Temos, pois, grandes expectativas na audição dos digníssimos palestrantes deste painel, fundadas na respectiva relevância de funções desempenhadas, experiências acumuladas e capacidade de antever e aceitar a mudança. Sem mais, cabe-me a honra de passar a palavra ao excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, da República Federativa do Brasil. Sr. Ministro. Excelentíssimo senhor General José Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, excelentíssimo senhor Major-General Agostinho da Costa, Major-General de Portugal, vice-presidente do Centro de Estudos Eurodefense Portugal, meu prezado amigo General de Exército Valério Stumpf, presidente da POPEX. Minhas senhoras e meus senhores, manifesto a minha gratidão ao IDP pela oportunidade de tomar posse nesse fórum de debates,
especialmente pela companhia de pessoas tão ilustres. De igual maneira, cumprimento a organização desse evento e a amável assistência a quem me dirijo com muito respeito. Estar aqui com um grupo tão seleto de pessoas reveste de um significado especial, pois o Ministério da Defesa e as Forças Armadas brasileiras desempenham um relevante trabalho para a sociedade, integram-se a parceiros estratégicos, a fim de discutir soluções criativas para as questões de defesa do país. Assim, vejo este fórum como oportunidade para fortalecer os laços de amizade e a confiança entre várias instituições e pessoas presentes, e também como local propício para a discussão de temas tão significativos. Com esse foco, senhor general, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo construtivo e a visão prospectiva que permeiam as ações desenvolvidas nesta pasta servirão de embasamento para um breve relato sob o ponto de vista do Ministério da Defesa acerca do papel institucional das Forças Armadas brasileiras na consolidação de um espaço democrático em nossa sociedade. Antes, porém, de abordar diretamente o tema proposto, eu gostaria, com a devida anuência dos senhores, de refletir sobre o país, sobre o Brasil, descrevendo em breves tópicos o que somos e como chegamos a esse estágio de desenvolvimento tão peculiar e desafiador, para então contextualizar a minha visão pessoal sobre o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. O Brasil é uma nação soberana, de economia pujante, que ocupa posição de destaque nos contextos regional e global e que representa amplas oportunidades e grandes desafios. Nossas dimensões territorial, marítima e aérea, aliadas às incontáveis riquezas naturais, nos obrigam à manutenção de forças armadas robustas e em permanente estado de prontidão, respeitando-se as implicações de ordem orçamentárias e focada no planejamento estratégico. Como país, somos o resultado de uma trajetória de mais de 500 anos de história. Passamos por lutas internas e externas, pela consolidação das fronteiras, revoluções e eventos políticos marcantes. Promovemos a abolição da escravatura, nos tornamos uma república, garantimos o direito ao sufrágio universal, incluindo o voto feminino, o do negro e do analfabeto, a estabilidade democrática e o fortalecimento da harmonia entre os poderes constitucionais. Refletindo sobre o Brasil de hoje, constato um país plural e repleto de diversidades, onde coexistem 5 regiões geográficas, cada uma com as suas peculiaridades nos costumes, na geografia, na política, no clima, nos ambientes naturais, na culinária e na economia. Em 1988, após um longo período de debates, obtivemos a Constituição Federal vigente que estabelece a nossa República Federativa Brasileira como regime político e o Estado Democrático de Direito como sistema institucional. Quero fazer uma saudação especial ao embaixador brasileiro, Raimundo Carreiro, que está aqui presente e foi uma testemunha ocular e um protagonista importante nessa grande conquista do povo brasileiro. Em junho de 1999, o presidente da República sancionou a Lei Complementar número 97, estabelecendo as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas e criando o Ministério da Defesa. Uma nova etapa havia sido percorrida na evolução histórica da defesa brasileira. Desde então, a pasta encarrega-se da direção superior das Forças Armadas, com as quais atua sempre de modo cooperativo em prol do nosso país, cumprindo a legislação vigente. No Ministério da Defesa, o nosso imenso desafio é defender esse país de proporções continentais,
contando com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de superfície, 16.800 quilômetros de fronteiras terrestres, com 10 países da América do Sul, com 7.500 quilômetros de costa marinha, zona de responsabilidade aérea de 22 milhões de quilômetros quadrados e população próxima a 210 milhões de habitantes. O nosso país tem grande potencial para o crescimento, situando-se entre os 8 países que possuem população acima de 150 milhões de habitantes e entre os 6 países que possuem superfície maior que 5 milhões de quilômetros quadrados e entre os 18 países com PIB acima de 1 trilhão. Apenas 3 países no mundo estão na interseção desse universo, e o Brasil é um deles. No Brasil, as Forças Armadas atuam intensamente em vários campos da vida nacional, sendo em muitas regiões a única presença do Estado. Assim, percebemos as unidades militares no apoio à infraestrutura nacional para o desenvolvimento, como a engenharia militar empenhada na construção de estrada, ferrovias, pontes e outras obras de interesse nacional ou regional. Verificamos ainda o apoio à pesquisa científica na Antártida, com navios oceanográficos no estabelecimento de tecnologia, como, por exemplo, o Instituto de Pesquisas da Marinha, o Instituto Militar de Engenharia, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e os laboratórios das Forças Armadas. Na defesa, elegemos os setores nuclear, cibernético e espacial como prioritários. Por sua vez, as Forças Armadas conduzem seus próprios programas e projetos que buscam assegurar a capacidade operacional plena das estruturas de emprego militar. Para fomentar e dar suporte a todas as ações, o Brasil possui uma base industrial de defesa compatível, que apresenta produtos de elevada tecnologia, assegurando a autonomia produtiva e gerando quase 3 milhões de empregos. Quero saudar o ex-ministro da Defesa, o meu amigo pessoal, Dr. Raul Jungmann. Obrigado, senhor ministro. Mas a gestão política de uma nação envolve variados campos do poder nacional e inumeráveis desafios, entre os quais a defesa, a saúde, a economia, a educação e a igualdade de oportunidades são importantes aspectos que devem ser considerados. Promover a defesa e segurança é ação fundamental, assim como igualdade e justiça. Aliás, há uma diferença entre esses dois conceitos. O filósofo Aristóteles afirmou que a igualdade só se mostra possível diante de uma sociedade que, embora diversa como a natureza, também é, trate cada desigual com desigualdade, com o intuito de construir entre eles a equiparação. Observando as peculiaridades do Brasil, verificamos 3 regiões cujo PIB per capita encontra-se acima da média mundial, de cerca de 11 mil dólares per capita. Por outro lado, 2 outras regiões estão aquém dessa realidade, resultando numa renda per capita brasileira inferior à média global. O país precisa oferecer igualdade de oportunidades a fim de promover a justiça. Havendo, pois, abordado resumidamente o que somos no Brasil e o que fazemos na defesa, passo agora para a minha visão pessoal sobre o tema desse encontro. Democracia pressupõe igualdade, justiça e liberdade. Desde a redemocratização na década de 1980, nosso país segue no rumo das grandes nações. Nesse ponto, sou um otimista. Precisamos agora, como nação, garantir a segurança jurídica, a estabilidade institucional e a harmonia entre os poderes. Tenho forte convicção no futuro do meu país, do Brasil, e na pujança de sua democracia. Vejo hoje nos brasileiros pessoas com plenitude de suas cidadanias garantida pelo Estado democrático. O papel das Forças Armadas, meus prezados amigos, o papel das Forças Armadas brasileiras é definido em nossa Carta Magna, entretanto, muito mais em termos de realizações de intenções com a sociedade. As Forças Armadas são um retrato de um povo, são as sentinelas dos mares e dos rios,
são um braço forte da nação e a mão amiga que ampara, são as asas que protegem o país. Assim, destaco que, além de sua atribuição constitucional de defesa da pátria, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica atuam no apoio à segurança pública, sempre quando são solicitadas, empenhando-se na preservação do meio ambiente, no esforço conjunto ao combate dos ilícitos transnacionais, no patrulhamento marítimo, terrestre e aéreo, na segurança de fronteiras, de rios e de mares, na busca e salvamento, no combate ao narcotráfico e ao crime organizado. Atuam amplamente no apoio às ações do governo, no amparo à população quando atingida por catástrofes naturais, no combate aos efeitos da estiagem, na construção de infraestruturas para o desenvolvimento, na atenção de saúde à população que vive em locais de difícil acesso e distante dos grandes centros urbanos, no transporte de órgãos e de equipe médica para transplantes emergenciais, salvando vidas humanas, no acolhimento humanitário e em programas sociais do Ministério da Defesa que beneficiam jovens e adultos no país. Além disso, os militares brasileiros destacam-se por suas operações realizadas no exterior, onde navios, aeronaves, forças militares terrestres e integrantes de missões individuais se empenham pela paz mundial, por vezes servindo sob a égide da Organização das Nações Unidas. Esses são alguns dos variados exemplos de atuação das Forças Armadas em nossos dias. Vivemos no Brasil tempos de plena regência democrática, sob a luz da Constituição de 1988 e garantidos pelo Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, este é o papel das Forças Armadas: estarem preparadas para a guerra, mas sempre atuantes perante os anseios da nação e a serviço da sociedade brasileira. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, sob a liderança dos seus comandantes e com a orientação segura do Ministério da Defesa e do Presidente da República, cumprem este papel, dedicando o seu mais profundo zelo ao serviço da pátria e ao amparo do nosso povo. Agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela amável acolhida e pela gentil atenção. Em nome do Ministério da Defesa, das Forças Armadas Brasileiras, manifesto o meu respeito a todos e finalizo as minhas palavras ao dirigir especial agradecimento à organização desse evento. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado, Sr. Ministro Múcio Monteiro, por esta muito sincopada e assertiva apresentação. Entretanto, tomou lugar o Sr. Ministro Raul Jungmann e vamos seguir o programa. Já foi apresentado, no entanto, eu repito o que é o Sr. Ministro Raul Jungmann, Ministro da Segurança Pública 2018-2019, da Defesa 2016-2018 e de Desenvolvimento Agrário do Brasil 1999-2002. Sr. Ministro, passaria a palavra para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a você também. Eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, mas é que, ao vir para cá, toda vez que eu colocava o destino no Uber, ministro Gilmar, da Universidade de Lisboa, ele ia para a Universidade Nova de Lisboa. E por mais que eu insistisse, ele não me dava ouvidos. Então eu tive que chegar ao portão da Universidade Nova de Lisboa para poder depois voltar para cá. Eu gostaria de saudar todos os presentes, na figura do meu muito querido amigo, ministro da Defesa do Brasil, que vem fazendo um excelente trabalho, ministro Múcio Monteiro. Em nome deles, eu saudo todos os demais presentes aqui a essa mesa. Eu acho que o tema desse painel, nós podemos, digamos assim, diferir ele a partir do que está inscrito nas nossas constituições,
E, de um modo geral, nós podemos dizer que nós tivemos 7 constituições e que 5 delas nós temos um papel que poderíamos dizer, um papel que é tomado por alguns como um papel político das Forças Armadas. Ou seja, de que as nossas Forças Armadas teriam um papel de moderador ou de moderadores. Já na Constituição de 1824, a Constituição do Império, em 1937, a perspectiva é outra. E isso está expresso exatamente nos seus comandos constitucionais, General Stumpf. E por que digo isso? Porque nas demais constituições, seja 1891, 1937, 46, 67 e 88, basicamente o comando constitucional é o seguinte, ministro Barroso, de que as nossas Forças Armadas têm 2 funções principais ou precípuas. A primeira delas, por óbvio, é a defesa da pátria, é o seu papel clássico e central. E as demais estariam relacionadas à garantia dos poderes constitucionais, ministro Múcio, e também à garantia da ordem interna, caracterizadamente no artigo 142, a garantia da lei e da ordem. Isso tem motivado, muitas vezes, interpretações de que, a exemplo da Constituição de 24 do Império, em que nós tínhamos o poder moderador, que era atribuído ao imperador, existiria esse papel de moderação. Ou seja, existiria um papel autônomo das nossas Forças Armadas. O que, obviamente, não faz sentido. Se nós observarmos que, em qualquer desses comandos, dessas constituições que aqui falamos, elas estão submetidas a uma autoridade civil, que é o presidente da República. E, portanto, submetidas a uma autoridade civil, elas, obviamente, estariam subordinadas ao poder político nacional. Essa questão, ela motivou, observando o Zé Murilo de Carvalho, nosso historiador, que muito contribuiu para esse tema, de que é como se os nossos constituintes, ou o poder civil, ele não tivesse a necessária confiança no autogoverno civil, de que ele pudesse, assim, realizá-la. Ora, isso, do nosso ponto de vista, não tem, digamos, sobre o ponto de vista hermenêutico da questão, a necessária correspondência com os fatos. Porém, se nós observarmos aquilo que diz o Huntington, ele fala que existem, em princípio, 2 pressupostos básicos para que nós possamos vir a ter o controle civil objetivo das Forças Armadas pelo poder civil. Ele fala de 4, na verdade, e aqui eu vou destacar 2 deles. O primeiro deles é de que, de fato, as Forças Armadas elas estejam subordinadas de forma objetiva ao controle civil, que é, obviamente, de onde emana o poder, que é o poder da soberania popular. O segundo aspecto que ele chama a atenção é que esse mesmo poder civil, esse mesmo sistema político civil, ele reconheça que as Forças Armadas têm áreas autônomas, específicas da sua profissão e do seu fazer. O que acontece no Brasil, e aqui chegando ao momento mais presente que nós estamos a observar, é que no Brasil, do meu ponto de vista, não existe ator político com essa capacidade de exercer o primeiro dos pressupostos. E que, em decorrência, nós também não temos o reconhecimento ou o conhecimento daquelas áreas autônomas das nossas Forças Armadas. Explico isso com um exemplo que eu participei
dele diretamente. Quando o ministro Jobim era ministro da Defesa, pela primeira vez, através da Lei Complementar 136, da qual nós fomos relator na Câmara de Deputados, e que veio a modificar a lei anterior, a Lei Complementar 97, instituímos, a partir de negociação, que a política e a estratégia nacional de defesa deveriam passar pelo crivo do Congresso Nacional. Isso foi instituído em 2008, aproximadamente, se não me falha a memória. Em 2016, já ministro da Defesa, porque a política e estratégia nacional de defesa, elas eram reavaliadas a cada 4 anos, o que aconteceu? Nós enviamos, no fim do meio, em 2018, mais especificamente, para ser revista ou atualizada ao Congresso Nacional a política e estratégia nacionais de defesa, e aqui lembrando que aí se encontra todos os aspectos concernentes à defesa e às Forças Armadas, seja no aspecto da defesa, seja nos demais aspectos, atividades subsidiárias, atividade de proteção de fronteira, atividade de assistência que as forças aqui, elas fazem, que foram aqui referidas pelo ministro Múcio. O Congresso Nacional devolveu a estratégia e a política nacional de defesa 2 anos depois, sem fazer nenhuma audiência pública, sem ter qualquer discussão dentro do Congresso Nacional, que pela primeira vez tinha a oportunidade, exercendo a soberania popular, de fazer o crivo e a discussão a respeito de tudo que diz respeito exatamente às nossas forças e à defesa nacional, senhor embaixador. Ele foi enviado ao presidente do Congresso, esses 2 documentos, no dia 16 de novembro de 2018, 2 anos depois, sem nenhuma audiência pública, sem nenhuma discussão, sem nenhum diálogo que nós esperávamos que pudesse existir entre o Congresso, ou seja, o poder político e as Forças Armadas e a Defesa Nacional. Ministro Múcio, não aconteceu absolutamente nada na nossa casa de origem, como eu já lhe disse anteriormente. Esses documentos foram votados, tanto na Câmara como no Senado, por votação simbólica. Esclareço para os senhores. Nós temos nas nossas casas anteriores, que nós habitávamos, por assim dizer, e trabalhávamos, uma votação simbólica, que é meramente você levanta a mão, e você tem uma votação nominal, que é aquela que se dá com o nome do deputado, do senador, dentro exatamente do display lá, enfim, aonde se pode saber como votamos todos. Foi por votação simbólica. Isso quer dizer que não era uma matéria que o Congresso atribuísse a necessária importância para que nós tivéssemos nominalmente os votos e dos líderes. Foi enviado ao senhor presidente da República no dia 17 de dezembro de 2018, portanto, ao apagar das luzes da presidência Temer, e o presidente Temer entendeu que isso deveria ser subscrito pelo futuro presidente, e o futuro presidente, Jair Bolsonaro, entendeu que aquilo era um documento do governo anterior, não era um documento de Estado. Resultado, nós estamos até hoje, senhoras e senhores, com a política e estratégia nacionais de 2012. E depois disso, o antecessor, aliás, o não antecessor, o que veio depois de nós, o ministro da Defesa, meu também amigo, general Fernando Azevedo, fez a atualização 2020-2024, que está parado nos escaninhos do Congresso Nacional até hoje. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, nos pressupostos de Huntington, nós não temos um ator político para exercer exatamente aquilo que ele coloca, ou seja, o controle civil objetivo. Isso também quer dizer que, como dizia o almirante Flores, se acresce a uma orfandade funcional, a uma orfandade institucional. Quando ele fala da orfandade institucional das nossas Forças Armadas, ele exatamente está a se referir ao fato de que a nossa elite, não percebendo ameaças objetivas ou mesmo difusas com relação ao país,
não tem a devida atenção para com os assuntos de ordem de defesa e das Forças Armadas. O que quer dizer também, já encaminho, General Nunes, para o final, que também nós não temos, de parte da população, esse tipo de percepção. Para dar um exemplo, uma pesquisa que foi encaminhada, se eu não me engano, em 2015, pelo Centro de Comunicação do Exército, verificou-se que as principais atribuições percebidas pela população às Forças Armadas eram, em primeiro lugar, a defesa interna, em segundo lugar, a segurança. E isso somado, ministro Múcio, dava 80,3%, enquanto que a defesa externa era percebida por apenas 19%. Ou seja, concluindo, nós, para, de fato, aferirmos essa questão do papel que tem as Forças Armadas dentro da Constituição, da constitucionalidade do Estado de Direito, nós precisamos levar em conta isso. Que se de um lado existe essa, digamos assim, essa continuidade dessas definições em termos constitucionais que atribuem um papel que pode vir a ser entendido, embora para nós reste claro que não é o fato, que elas têm uma função de poder moderador, que de fato não confere com a autonomia que é dada pela Constituição, mas muito ao revés. De outra parte, nós não temos um ator político que exerça esse papel de controle civil objetivo no Brasil hoje. E isso, evidentemente, que tem efeitos, como nós verificamos. Eu passei praticamente 4 anos defendendo o papel constitucional das Forças Armadas e, de fato, é preciso reconhecer aqui, General Stumpf, que elas se mantiveram, sem sombra de dúvida, dentro daquilo que são os comandos, como nós entendemos e interpretamos, constitucionais, mas que, de fato, nós tivemos uma participação muito ampla de militares dentro de funções de governo, e isso levou a que nós tivéssemos, de fato, uma confusão a respeito de papéis e, em alguns momentos, uma grande preocupação de que nós pudéssemos ter algum tipo de interrupção institucional motivada pelas Forças Armadas, o que não aconteceu e não acredito que venha a acontecer. Mas eu acredito, para concluir, ministro Múcio, que é urgente a necessidade que Vossa Excelência já manifestou, de que nós tenhamos filtros, nós tenhamos restrições à participação de agentes de Estados em atividades de governo ou atividades políticas. Isso é fundamental quando nós lembramos que nos Estados Unidos, para poder participar de funções de governo, por exemplo, há necessário de um período de aproximadamente 7 anos longe das funções militares para poder exercer qualquer cargo em governo. Nós precisamos disso. Ou seja, dizendo de uma maneira muito clara, agente de Estado, seja ele militar, seja ele policial, diplomata, seja, enfim, qualquer agente de Estado que vai para a política, ele não deve voltar à sua corporação, porque isso necessariamente tende a induzir a participação política e a utilização da própria corporação como base de lançamento e plataforma política. Então eu saúdo essa iniciativa, ministro Múcio, como um caminho para que nós possamos deixar claro de que, de fato, as nossas Forças Armadas, com seu papel constitucional, elas estão, sem a menor sombra de dúvida, dentro daquilo que é o espírito da Constituição e de que, de fato, o controle civil objetivo é, de fato, o que melhor contribui para o andamento e a consolidação da nossa democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro Raul Jungmann. Eu diria que trouxe para a discussão questões muito pertinentes e de modo muito claro. Serão objeto, com certeza, de perguntas na fase de discussão. Muito obrigado. Passaria, neste momento, a palavra ao nosso general e meu caro amigo Agostinho Costa. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar, saudar o Sr. Ministro, José Núncio Monteiro, dizer-lhe verdadeiramente um gosto, o Sr. Ministro Raul Jungmann, o Sr. General Stumpf
e o meu camarada e amigo, General José Nunes da Fonseca, ilustre General Senfa do nosso país. Permitam-me apenas um curto introito, tendo em conta que o tempo é um fator decisivo. O que é que um cidadão como eu pode contribuir numa escola de Direito para o tema em análise, havendo personalidades que são institucionais e que conhecem e que podem apresentar uma visão institucional bem melhor do que alguém que está numa perspectiva de ver as coisas à distância. Fundamentalmente, no quadro do ambiente securitário, procurar perceber onde é que o contexto das Forças Armadas e o contexto do direito se entrecruzam e em que medida os desafios que se colocam às ciências jurídicas e às ciências militares estão entrusadas perante os desafios que hoje enfrentamos. Permitam-me que siga um pequeno guião por uma questão de gestão de tempo e por uma questão, digamos, de racionalidade e de aplicação, digamos, e de poder passar as mensagens. Permitam-me também, no quadro dos agradecimentos, naturalmente agradecer a honra que é poder participar neste distinto painel e nestas jornadas de Direito e expressar, em particular, os meus agradecimentos ao Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, que, digamos, agradecendo meu ilustre professor, este privilégio. Poder analisar o papel das Forças Armadas no Estado de Direito Democrático, tendo na mesma mesa interlocutores distintos desse grande país que é o Brasil, permite-nos não só uma perspectiva alargada, mas também uma dimensão superior ao espaço lusófono, num contexto de desmaterialização dos processos que emerge como um importante driver da mudança e com um inegável impacto nas instituições. Não nos podemos esquecer que o tema deste fórum jurídico é precisamente a governança digital. E o Estado Democrático de Direito, as instituições e a governança digital são não só a questão central digamos, onde procurei, digamos, focalizar esta análise, mas também os elementos de uma perspectiva holística, de uma abordagem sistémica que este complexo tema recomenda. Representam respectivamente o contexto, as estruturas e os processos no quadro dos quais decorre a definição das funções das Forças Armadas como instituição diretamente ligada aos fins últimos do Estado, que são a segurança, o bem-estar social e o desenvolvimento. Onde é que se insere o direito nesta perspectiva? Naturalmente como fator estruturante do conceito e elemento diferenciador entre a civilização e a barbárie. É certamente por isso que ao sujeito do Estado Democrático se acrescenta o classificativo de direito. Pensar o papel das Forças Armadas no contexto securitário em que vivemos, com um conflito global a decorrer presentemente na Europa, mas cujos protagonistas extravasam largamente o espaço do continente europeu, é um exercício oportuno e necessário. O conflito entre a Ucrânia e a Federação Russa é um case study para as ciências militares, nomeadamente pela sua natureza, pela alteração profunda na forma como as operações militares estão presentemente a ser conduzidas e pela prevalência do elemento tecnológico patente na digitalização dos processos, tanto para a percepção situacional como para a conduta das operações. A face mais visível desta mudança está na profusão do emprego dos drones e no recurso aos satélites para a vigilância, para o reconhecimento, para a aquisição dos objetivos, o chamado targeting, para o comando e controle das operações. Esta mudança de paradigma permite, em certa medida, compreender melhor os contornos da questão central deste painel, por consubstanciar também um case study para as ciências jurídicas. É frequente classificar o atual conflito como um conflito híbrido. Segundo a ótica da doutrina estratégica ocidental, comporta contemporaneamente forças regulares e forças irregulares. Na perspectiva da doutrina estratégica da Federação Russa, um conflito híbrido compreende ações que estão acima do quadro da competição entre os Estados, que é o quadro normal, mas abaixo do nível da confrontação militar aberta. Há aqui duas perspectivas diferentes, tanto no lado, digamos, do mundo ocidental como da Federação Russa. No primeiro exemplo, portanto, na perspectiva
ocidental as empresas militares privadas, de que o Grupo Wagner é um caso paradigmático, e no segundo, no caso, na perspectiva da Federação Russa, a ação do Ocidente alargado que tem vindo a conduzir no apoio à Ucrânia, que extravasem muitos objetivos declarados e que no início do conflito estiveram focalizados no apoio humanitário e na procura da mediação do conflito, e hoje estamos quase numa intervenção direta. Isto mostra a complexidade deste conflito e que levanta questões de ordem jurídica, questões digamos, que devem levar a refletir os centros de pensamento, as universidades, onde que são efetivamente as principais fontes. Em ambas as circunstâncias, parece haver um vazio normativo que importa ter em conta, porque tanto as convenções de Haia como as de Genebra, embora não tenham perdido naturalmente a sua relevância, reportam-se naturalmente a conflitos substancialmente diferentes daqueles a que estamos a assistir hoje e, em certa medida, a participar. A privatização da guerra, que tem nas empresas militares privadas a face mais visível, coloca desafios não apenas aos militares, mas também aos juristas. A começar pelo estatuto que é aplicado a estas forças, quer no teatro de operações, o chamado Status of Forces Agreement, como no quadro da aplicação dos direitos e garantias que os militares das Forças Armadas oferem, portanto, que estes militares em relação, portanto, aos das Forças Armadas. No atual conflito da Ucrânia, ressaltam tanto as declarações dos combatentes da Legião Internacional Ucraniana, regressados aos seus respectivos países, relativamente à ambiguidade das garantias que lhes foram asseguradas enquanto combatiam naquele país, como os sucessivos atropelos que acompanharam a ação do Grupo Wagner e que acompanham, culminando na insubordinação ocorrida no passado sábado, que todos estivemos atentos e que todos acompanhamos pela comunicação social. É sintomático que no dia seguinte aos incidentes, Andrei Kartapolov, presidente da Comissão de Defesa da Duma, portanto, do Parlamento Russo, tenha vindo a público referir que a Duma está a preparar legislação para o enquadramento das empresas militares privadas, porque o Grupo Wagner, pese embora seja uma maior visibilidade, não é o único que aquele país tem e não é o único que existe em todo digamos, global, no aspecto global. Até nem foram os russos que inventaram as empresas militares privadas. Portanto, quais são os desafios? São efetivamente maiores os desafios do que as respostas que se colocam no presente pelas alterações no contexto, onde os fatores de mudança constituem aceleradores e multiplicadores da complexidade dos tempos em que vivemos. Um dos equívocos em que frequentemente incorremos é interpretar os fenómenos numa lógica de causa e efeito, não percebendo que a análise newtoniana já não permite dar resposta a uma realidade onde a complexidade é a principal característica. Se considerarmos que, associada à digitalização dos processos, está intrinsecamente relacionada com o surgimento de novos ambientes operacionais, nomeadamente a militarização do espaço, materializada pela criação de comandos militares respectivos e pelo progressivo relevo do ciberespaço nas operações militares, sendo termos como ciberguerra, ciberdefesa, parte do nosso léxico hoje do dia-a-dia, se tivermos em conta que os atores nestes ambientes operacionais não são exclusivamente militares, então compreendemos que a guerra deixou de ser um exclusivo das Forças Armadas. Se tomarmos ainda em consideração a tendência para a militarização de meios que há pouco tempo não considerávamos passíveis de ser utilizados como formas de coação, desde o comunicacional, que presentemente apresenta um papel central na desinformação, contra-informação e guerra psicológica. Aliás, não percebemos se o que aconteceu este fim de semana não é uma enorme campanha psicológica, ainda não percebemos, não podemos aqui, mas não divago naturalmente, até ao inesgotável campo das sanções económicas, passando pela aproximação das estruturas policiais às das forças militares. Hoje vemos que as polícias estão praticamente militarizadas, fardam de verde, fardam de camuflado, em consequência, portanto, da ameaça terrorista do ambiente de segurança que vivemos antes, no pós-11 de setembro, durante 20 anos de ameaça terrorista e de combate global ao terrorismo. Entendemos, portanto, que as Forças Armadas, embora continuem a ser o ator essencial na aplicação da estratégia de segurança e defesa do Estado, já não são o único. Algumas vezes nem são o predominante.
e eu sou um militar a dizer isto, como atestam, aliás, as formas mais ou menos insidiosas conducentes a mudanças de regime em resultado das designadas revoluções coloridas que consubstanciam as chamadas guerras de sexta geração, que nem têm participação de militares praticamente. Estes exemplos conferem-nos uma percepção mais clara dos desafios que se colocam às Forças Armadas na definição dos limites da sua atuação. Não esquecendo a discussão recorrente no nosso país, em Portugal, a realidade é distinta naturalmente no Brasil, que é um Estado federativo, um imenso país, naturalmente, mas em Portugal, na nossa dimensão, na nossa realidade e no nosso passado histórico e no nosso enquadramento jurídico, a discussão recorrente no nosso país sobre o emprego das Forças Armadas na ordem interna. Dão-nos também uma ideia dos desafios que se colocam às ciências jurídicas para encontrar os normativos que deem simultaneamente resposta aos desafios do presente, permitindo a adequação das funções dos diferentes atores, portanto, das diferentes instituições, a começar pelas próprias Forças Armadas, assegurando o ajustamento das estruturas e a legitimidade dos processos. Trata-se não só de um exercício virtuoso e necessário, mas, sobretudo, essencial para garantir a adequação e a eficácia das estruturas e impedir a sua obsolescência. Permitam-me, para concluir, esta breve reflexão destinada fundamentalmente a efetuar um diagnóstico da situação, porque questões complexas não têm soluções simples e é na universidade que reside o pensamento estruturado e se devem encontrar as respostas para os desafios que presentemente o Brasil e Portugal enfrentam neste ambiente internacional em processo de transição acelerada para uma nova ordem internacional multipolar e policêntrica. Permitam-me que saliente 6 pontos para terminar. A guerra continua a ser a última ratio regum, frase que Luís XIV mandou gravar nas peças de artilharia, ou a continuação da política por outros meios, nas palavras de Clausewitz. Processa-se, contudo, em ambientes operacionais diversos, onde a pluralidade de atores não é portanto, exclusivamente e não o exclusivo dos militares. O desenvolvimento tecnológico, em particular a digitalização dos processos, aceleram esta tendência e complexificam a atuação das Forças Armadas no âmbito da sua missão primária, que continua a ser fazer a guerra, destruir o inimigo ou a sua vontade de combater. Às vezes esquecemos que as Forças Armadas servem para isto. Qualquer déficit normativo acaba por penalizar a eficácia das Forças Armadas, dificultando a adequação das respectivas estruturas, colocando-as perante questões essenciais e inultrapassáveis, como, por exemplo, no que concerne ao desenvolvimento das designadas armas autónomas. Se não houver um enquadramento jurídico claro nesta matéria, é, efetivamente, uma situação terrível. A assessoria jurídica nas operações militares é, mais do que nunca, um requisito essencial para o funcionamento dos Estados-Maiores, não só nas questões relacionadas com o direito internacional humanitário, mas também como instrumento essencial para uma atuação mais vasta das Forças Armadas no quadro da lei e do direito. As Forças Armadas são uma instituição do Estado Democrático de Direito, subordinando-se ao poder político, como expressão da vontade do povo, onde reside a soberania. O juramento que cada militar faz individualmente é guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República. Está pronto a lutar pela sua liberdade e independência. As palavras fortes são Constituição, lei, liberdade e independência. Cabe ao Governo a definição da política externa e de segurança do Estado, garantir a articulação das diferentes instituições num todo coerente, capaz de responder aos desafios que no presente se colocam aos nossos países, no sentido de assegurar os fins últimos do Estado, que já anteriormente aqui referimos, nomeadamente a segurança, o bem-estar social e o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito bom. Salientamos a forma muito enérgica e concreta como o General Agostinho Costa se pronunciou e desde já passaria a palavra ao nosso General de Exército, Valério Sumpf. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, os ministros José Múcio, Raul Jugman, os generais
José Nunes da Fonseca e Agostinho Costa. Gostaria de começar minhas palavras agradecendo ao EDP pela oportunidade de compartilhar ideias em um ambiente tão qualificado. É um privilégio estar aqui e discorrer um pouco sobre o papel das Forças Armadas no Estado Democrático de Direito. Permitam-me que minha fala esteja focada na minha experiência no Exército, onde passei grande parte de minha vida militar. Queria expressar minha satisfação em dividir este painel com os ministros José Múcio e Raul Jungmann, duas personalidades públicas que conquistaram grande respeito e admiração nas Forças Armadas, e com os generais Nunes da Fonseca e Agostinho Neto. Há 41 anos, em 82, eu chegava à minha primeira unidade, após a graduação na Academia Militar das Agulhas Negras, em Bagé, sul do Brasil. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Tive o privilégio, nesse período, de servir ao Brasil e ao Exército. Um Exército que me proporcionou experiências pessoais e profissionais marcantes e desafiadoras. Trabalhei no Palácio do Planalto em 4 governos, sempre em missão de Estado. Deixei o serviço ativo em abril passado, como chefe do Estado-Maior. Enquanto integrante do Alto Comando, exerci o cargo de Comandante Militar do Sul, responsável por mais de 30% da Força Terrestre. Acompanhei, portanto, de forma muito cerrada, a conjuntura brasileira nos últimos 4 anos. Desnecessário seria, mas, às vezes, deve-se reafirmar o óbvio. Nosso Exército está firmemente comprometido com suas missões constitucionais, com a democracia e com a estabilidade. O mundo que vivemos é complexo e as mudanças ocorrem em ritmo célere. Somos, muitas vezes, surpreendidos por fatos que pareciam há pouco improváveis. A história tem demonstrado que os cenários prospectivos não se constituem projeção linear das tendências correntes. O mundo contemporâneo está mais perigoso, instável e imprevisível, como recentes acontecimentos bem demonstram. Nenhum país está livre de ameaças, ainda que, muitas vezes, elas se manifestem de forma difusa. O Brasil é um país de dimensões continentais. Seu território abriga vastos recursos naturais e rica biodiversidade. É um destacado produtor de alimentos e de energia e detentor de um importante parque industrial. Diante das incertezas, o ônus do não engajamento do Brasil na ordem internacional pode ser muito maior que o custo do investimento no desenvolvimento dos meios necessários ao exercício da soberania. A conjuntura regional brasileira, o nosso entorno estratégico, é uma área que possui vocação histórica de paz. Isso, todavia, não é isenta de conflitos. No espaço sul-americano, o Brasil tem atuado na prevenção de conflitos, por meio de diversas estratégias, em particular pelo incremento da cooperação regional em todas as expressões do poder, aí incluída a diplomacia militar. A governança dos Estados nacionais tem como base a democracia, e ela possui papel fundamental na estabilidade. A história nos ensina que Estados democráticos raramente lutam entre si. Promover a democracia em um processo evolutivo, respeitando as peculiaridades culturais, é promover a estabilidade global. Em que pese privilegiar a paz e o diálogo, o Brasil, coerente com sua relevância no cenário mundial, precisa de uma estrutura de defesa compatível com a estatura do país, visando assegurar a proteção do seu território, sua soberania e dos interesses nacionais. Forças Armadas não se improvisam. Exércitos não podem descuidar do seu preparo e do seu emprego, do seu preparo, que é imprescindível à prevenção de conflitos. A defesa da pátria, missão principal das Forças Armadas, que devem ser equipadas e preparadas com este foco.
o Exército Brasileiro vem buscando se reequipar, especialmente por intermédio de seus programas estratégicos, dentre os quais destacamos Forças Blindadas, que são o principal vetor de combate de qualquer exército. O programa Astros, que dota o Exército com apoio de fogo de longo alcance e grande precisão, com sistemas de mísseis e foguetes capazes de atingirem alvos de até 300 quilômetros. O CISFRON, que visa proporcionar ao Exército com meios duais de monitoramento e controle para as operações nos quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. O programa Aviação do Exército, empregado também no apoio à defesa civil em situações de calamidade. E ainda o Programa Conjunto de Defesa Cibernética, com forte impacto na proteção de ativos do Estado. Ao Brasil interessa a manutenção da estabilidade regional e a construção de um ambiente internacional cooperativo. Nesse sentido, o Estado brasileiro tem promovido a diversificação de suas parcerias estratégicas, incentivando a cooperação e o intercâmbio com forças armadas de nações amigas. Desde 1947, o Brasil tem participado de missões de paz da ONU. Ao longo deste período, mais de 58 mil brasileiros, militares e policiais, contribuíram para a paz em diversas regiões do mundo. As Forças Armadas representam um extrato da sociedade brasileira. Nelas, ingressam jovens de todas as partes do país. O serviço militar obrigatório permite que todos os anos sejam incorporados cerca de 80 mil jovens, futuros reservistas, produzindo convívio e interação de brasileiros de todas as origens. O serviço militar é uma importante ferramenta no desenvolvimento do civismo e da cidadania. Por meio do Projeto Cidadão, jovens prestando serviço militar são qualificados profissionalmente para o ingresso no mercado de trabalho. Em 2022, quase 8 mil jovens foram qualificados nessa direção. Merece referência a Operação Pipa, que completou já 24 anos, na qual o Exército coopera na distribuição de água potável a mais de 1,4 milhão de pessoas atingidas pela estiagem. E ainda a Operação Acolhida, ação de caráter humanitário que acolhe imigrantes venezuelanos. Na operação, mais de 100 mil já foram interiorizados. A Operação Acolhida tem sido reconhecida como modelo por agências da ONU. Dentre as missões de maior visibilidade de nosso Exército, de nossas Forças Armadas, está a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Nos últimos anos, o Exército foi convocado a operar na garantia da lei e da ordem em inúmeras oportunidades. As operações de GLO são condicionadas por uma série de fatores. Ocorrem por iniciativa dos poderes constitucionais, ocorrem de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, de acordo com diretrizes baixadas pelo Presidente da República, e somente após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública listados no artigo 144 da Constituição Federal. Tive o privilégio de participar da comissão que preparou o decreto 3897 de 2001, que fixou diretrizes para o emprego das Forças Armadas na GLO. O trabalho ocorreu no contexto da greve da Polícia Militar de Goiás. O ministro Gilmar, à época, era o chefe da assessoria jurídica da presidência e orientou este trabalho. Mais tarde, grande parte do disposto no decreto 3894 foi incluído na Lei Complementar 117 de 2004, que orienta o trabalho das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. O histórico de atuação do Exército na GLO é extremamente positivo, sempre contribuindo para a estabilidade e para a solução de crises. Desde 1992, o Exército foi empregado na GLO em 121 oportunidades, dentre as quais foram 29 greves de polícias militares, 23 episódios de violência urbana e 39 operações vinculadas à segurança de grandes eventos.
as Forças Armadas têm também sido empregadas em operações de garantia da lei e da ordem com foco ambiental, protegendo o nosso meio ambiente. Em minha visão, o Estado brasileiro não pode renunciar à capacidade de resolver ou mitigar crises por intermédio do emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. As Forças Armadas atuam também em apoio às eleições, por iniciativa do Poder Judiciário, em operações de garantia da votação e apuração. Sob orientação da autoridade eleitoral, contribuímos para a garantia da segurança de pleitos eleitorais, bem como na logística em áreas isoladas. Desde 1992 foram executadas 26 operações de garantia da votação e apuração. Em 2022, o ano passado, o Exército atendeu 480 municípios, 9% dos municípios, empregando mais de 20 mil homens. Ano passado, ainda, por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, militares integraram a Comissão de Transparência das Eleições. As Forças Armadas atuaram também como entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico. Acompanhei de forma muito cerrada este processo. Em 2010, a Lei Complementar 136 autorizou as Forças Armadas a atuarem na faixa de fronteira em ações contra o crime transnacional e ambiental. Ano passado, como referência, foram 619 operações, envolvendo mais de 30 mil militares, resultando em mais de 18 mil quilos de drogas apreendidas ao longo dos quase 17 mil quilômetros de fronteira que temos no Brasil. Temos também, o Exército, uma atuação muito importante na área de fiscalização de produtos controlados. O Exército, conforme a lei do SINARME, atua na fiscalização de produtos controlados, explosivos, blindagens, dentre outros, e no controle de munições e armas de colecionadores, atiradores e caçadores. É uma missão complexa e onerosa. Em 2022, foram cerca de 2.200 militares empregados na atividade e mais de 7.500 operações de fiscalização. Como comandante de região militar, atuei diretamente nesta área e posso lhes assegurar, é um trabalho muito bem conduzido. A fiscalização, é evidente, ocorre por amostragem. Afinal, temos mais de 800 mil caçadores, atiradores e colecionadores no Brasil. Ano passado, o Estado-Maior do Exército conduziu estudo sobre o tema e este ano sugerimos a criação de uma agência de produtos controlados, à semelhança da ANAC ou da Anvisa. O assunto, como disse, é complexo, há muito por fazer. O desenvolvimento científico e tecnológico é fundamental para a obtenção de maior autonomia estratégica e de capacitação operacional das Forças Armadas. Investir em iniciativas que visem reduzir nossa capacidade, ou melhor, aumentar nossa capacidade de inovação, consolidam o país como potência emergente no cenário internacional. Nesse sentido, o Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército tem promovido a autonomia tecnológica na área de defesa, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento. Temos que destacar o emprego da engenharia do Exército Brasileiro na construção e recuperação de rodovias e ferrovias. Atividade essa que se constitui também uma importante ferramenta de adestramento. Como referência, a engenharia do Exército já executou mais de 80 mil quilômetros em obras de construção e recuperação de rodovias. Ao encerrar, eu gostaria de reafirmar o compromisso de nosso Exército com suas missões constitucionais. Um Exército desdobrado nos mais remotos rincões de nosso país, que proporciona estabilidade, segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Um Exército comprometido com a democracia, apartidário e inteiramente dedicado ao serviço da nação, que trabalha em ambiente humano e que representa um extrato de nossa sociedade. Um Exército comprometido com valores, que se apoia nos pilares da hierarquia e disciplina. Um Exército presente
defendendo a soberania, vigiando nossas fronteiras, distribuindo água, abrindo estradas, protegendo indígenas, preservando o meio ambiente, guardando nossas riquezas, assistindo a população, garantindo a lei e a ordem ou promovendo a paz em nações irmãs. O braço forte que protege, a mão amiga que assiste e que fortalece o Estado democrático de direito. Por fim, gostaria de reafirmar a importância das instituições em um Estado democrático de direito, dentre elas as Forças Armadas. Países com instituições fortes e confiáveis, com respeito à lei e aos contratos, experimentam maior desenvolvimento, mesmo em desvantagem em recursos naturais. O fortalecimento de nossas instituições é, portanto, de interesse de todos nós brasileiros. É construção coletiva, que se faz todos os dias. É nosso dever preservá-las e fortalecê-las. Muito obrigado.